Fala, galera! E aí, como vocês estão? Esse é o primeiro episódio do Laudinhos Cast, o podcast, vídeo, react da Laudinhos. E eu tô aqui com a Marcela e a Lari. Eu me chamo Oi. Eloy, né? Vamos se apresentar primeiro, né? Estou aqui com essas duas belíssimas moças que também são parte da página e a gente vai comandar esse novo quadro do nosso canal, das nossas redes. E eu vou passar a palavra para Marcela, para Lari, para ela se apresentar para vocês. Oi, eu sou a Marcela. Eu sou da Laudinhos e a gente decidiu criar esse projeto para poder falar um pouco sobre a Laud, falar o que todo mundo quer ouvir. Fora o jornal que a gente já faz toda semana, a gente também vai dar a nossa opinião aqui e vai soltar os cortes e os vídeos em todas as redes sociais das Laudinhos. Olá, alô, olá, eu sou a Larissa. Ah, a gente vai provar para vocês que não trabalhamos na Loud com esse podcast. Obrigada. Sim, sem dinheiro, sem salário, sem Sem time, laranja. vontade. Mas a gente tem o Aqui é povo, né? tudo, Isso que importa. aqui é tudo mais claras, aqui é a opinião mais crua e nua, sem roteiro, sem textinho pensado, sem textinho revisado, é a nossa opinião A mais mesmo. sincera opinião de um É. torcedor velho, mediano e novo. É isso. Então, para começar bem esse primeiro episódio, vamos começar na alta e depois a gente vai descendo ao fundo do poço que a Laude se encontra hoje mesmo, né? Porque para tirar a Laude desse estado nem reza braba, a gente vai começar com os nossos três pintinhos de ouro, nossas três galinhas de ouro, né? Do conto do João e Pé de Feijão. O Brawl Star, que só traz felicidade. Digamos que eles são a nossa última esperança no momento. E a gente trouxe um vídeo incrível, simplesmente o melhor vídeo já feito, que é eles ganhando. Vamos assistir. Line, red roster responding, trying to hold on. Golden in trouble. Two go down. Loud clap back. Brabell, the last man standing, needs to make a connection, but the teleport away. Cara, é maluco. Gente, sério, eu não cantei quando eu vi só o vídeo. The Crown. Attack Crown. Os outros malucos, tipo, gritando, xingando, e eles só O dedinho assim, o dedinho fazendo o Lzinho assim dele. Caralho, é sempre esse mapa, porra! E aí fica Horrível. por segundo. Bem jogado, caralho! Bem jogado, bem Meu Deus, eles estão Vamos! explodindo de ansiedade. Vamos! Não, essa parte é a mais legal. Ai! Os aplausos. O pessoal das outras lives apoiando eles, assistindo eles. Boa, boa! Olha, gente, o Brawl está mostrando pra Laudiló como se joga. E vão representar a gente também nesse campeonato mundial. Vão representar Vou a me gente também. grandando. Você tá crazy, pá! Eu acho que também vencer, não só se classificar para Dallas, mas vencer essa final mensal também é um recado. Pra todo mundo que tava desacreditando. É, eles provaram, né? Todo mundo tava desacreditando deles, eles foram e provaram que fazem alguma coisa. Exatamente. E as séries deles todas foram muito, tipo, disputadas. Teve reverse sweep, teve. É exatamente isso. Eles estavam vindo desacreditados pela torcida, também teve muitas farpas de outros times, como a Casa Brau, né? Que o Edinho até enfatizou bem no quadro que eles fizeram, e eles tiraram a foto para comemorar que a casa caiu. Quem ri por último ri melhor, filho. Essa é a verdade. Exatamente. E eu gostei muito que eles fizeram antes de ganhar o quadro e foram lá e ganharam. Simplesmente incrível. Eles tinham plena certeza que eles iam se classificar e o desempenho deles melhorou mais ainda quando eles se classificaram. Porque eles. Isso eu também. A postura do coach. A gente pode buscar essa final mensal. Sim. Não é só a classificação, eles queriam tudo. É um time que tem garra, é um time que tem sede de ser campeão. Isso é muito importante para uma fase tão ruim que a Audi vem.
uma fase de mediocridade, em que as lines estão se contentando com ser medíocre. E não só as lines. Parece que a organização se contentou com a mediocridade. Isso é muito ruim. E aí, quando a gente vê uma line tão nova no guarda-chuva da org, no catálogo da org, com tanta essa vontade, com revivendo esse sentimento que é fazer o L, pô, isso é muito lindo. Como torcedora, eu não podia estar mais feliz de ser representada por eles três. E, cara, é muito legal ver que, tipo, eles passaram por muitas fases em momentos, assim, que a torcida não precisou de nada. Foi um jogo mal Sim. deles, e eles já começaram a ser criticados, e em vez de se abalar com isso, eles foram lá e mostraram o porquê que eles estão na Loud, o porquê que eles têm a capacidade de ser campeão e o porquê que eles estão em Dallas nesse momento. Total, de vez deles retrucarem alguma coisa em rede social, eles trabalharam. E eles Exatamente. mostraram com o resultado. A expressão de cada um é bem icônica, assim. Uhum. Como o Edinho passa a mão no peito também, parecendo que ele tá recuperando o fôlego. Como aquilo ali valia muito pra eles. Era se classificar para Dallas era uma validação também de todo o trabalho. E também mostra que o esforço, todo o investimento que a Loud está colocando nesse trio vale a pena. Pra quem falou, isso aí é pra você que falou mal desses três garotos. Quem falou vai pagar a língua, porque eu tenho certeza. Podem me cobrar depois, podem marcar no Twitter, Instagram, entendeu? Marcar Laudinhos também. Esses garotos vão ter um desempenho excepcional no Mundial. Ah, porque estão no grupo da morte. Não ligo. Ah, porque tem times muito bom. Não ligo. Ah, porque tem China na jogada. Não ligo. Tem que confiar no trio. Tem que confiar. Exatamente. Quem falou, ah, Brawl Stars, não ligo, quem liga pra esse jogo, eles estão aí mostrando o porquê que eles são o único time da Loud no momento que tá dando orgulho. E não tem o que fazer. Se você não liga, você se recolhe a sua insignificância e você fica em silêncio, porque ninguém é obrigado a ouvir você falando que não liga, enquanto tá simplesmente amassando e sendo o único time que traz um pingo de esperança pra Loud. Exatamente. Enquanto você não liga pra Brawl Stars, as outras duas modalidades que você liga, como LoL e Vavá, estão sendo pífias. Estão sendo mais um reflexo dessa fase ruim da Loud. Então, se você gosta da mediocridade, tu pula e tu não vem tirar o brilho dos caras, porque eles estão voando. Eles não merecem nenhum tipo de comentário de hate, nenhum tipo de crítica. Uma crítica desconstrutiva, né? Críticas construtivas são sempre bem-vindas, mas críticas desconstrutivas para um time que tá voando tanto, que tá trazendo tanto pra gente, que tem uma oportunidade de trazer um mundial para uma modalidade que é nova no mercado. Se a Loud trouxer esse mundial ou ficar pelo menos em top 3, isso já é uma vitória enorme. Significa muito pra gente. Pode ser o nosso reingresso ao topo do mundo. E eu espero que Exatamente. também seja um incentivo para as outras lines. Exatamente. E esse não é nem o ponto de se contentar com a mediocridade, porque enquanto isso o Brawl Stars está ganhando. Não. Eles são um exemplo para as outras lines. Tanto que vocês podem ver Total. que dentro do CT eles têm o LoL que tá ali vendo eles ganhar, enquanto eles mesmos não conseguem chegar a lugar nenhum com a line atual. Então, eles são não só um time campeão, que traz orgulho, que traz um pingo de esperança, mas também um time que serve de exemplo para as outras lines. Então, a gente não tá aceitando a mediocridade da Loud, mas eles serem vitoriosos não muda o fato de que as outras lines não são. Eu queria falar um off-topic. Se alguém ouvir um cachorro no fundo, é o meu cachorro, porque eu tenho 5 cachorros. Tá bom. Desculpa. Eu vou tentar mutar se ele latir aqui. Mas A era isso. cachorrada tá solta, galera. A cachorrada tá solta dentro, fora da org. Porque tá difícil nossa situação. Tá Realmente. bem difícil. E eu espero de verdade ainda que as outras lines, vendo eles, tenham uma vontade a mais de representar, de mostrar pra Loud que eles ainda têm capacidade de ser campeões. Ah, eu queria deixar uma dentro aqui. As pessoas que estavam falando mal dos meninos do Brawl Stars são as pessoas que não assistem.
São as pessoas que estavam assistindo pelo Twitter, que vê aqui o resultado pelos fanbases. Você não tem o direito de falar nada. Eu ia falar palavrão, mas eu não posso. Troca. A gente vai jogar contra? A gente vai jogar, gente. Vai ser vai ser muito difícil. Mas temos que ter a fé. Já começa assim? É, porque, se eu não me engano, esse é o top 2 do mundo, top 3. Tá no top 5 do mundo, sabe? Então é um jogo muito difícil. Se a gente fizer um round, a gente comemora e faz churrasco. É isso. Ô, meu pai. Vai ser difícil. Não tá fácil pra Loud, família. Tem na cabeça de vocês que vai ser um confronto muito difícil, porque eles são muito bons, nosso adversário. E é isso. Se perder, perdeu. A gente só bate palma e fala, vamos pro próximo. É isso. Porque o próximo vai ser melhor. É tipo a Loud enfrentando o Fluxo agora. Vai ser melhor. Eu espero, pelo amor de Deus. Então, Num vídeo da Loud LOL pra te surpreender negativamente. Eu não duvidaria de gente, nada. todos os jogos a gente tem a oportunidade de laudar. Já é um termo. A gente pode laudar em tudo que é jogo. Então, bote na cabeça, a gente pode laudar. Não, Mas não pra está vocês acabado até a Loud não laudar. Mas pra vocês não ficarem tristes, né? Que a É, Laudinha é uma mãe. Nós traremos pra vocês sorteio. Até a saída desse episódio já vai ter sido postado nas nossas duas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Um sorteio feito em parceria com a Six New BR, uma página sobre Rainbow Six que virou nossa nova parceira. Vai ser uma parceria que a gente fundou a partir do momento que a gente ficou sabendo da entrada da Loud na modalidade. E para comemorar isso, a gente vem trazendo um sorteio de 2 ingressos para as finais da Reload, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Quem mora no Rio, fique esperto, porque no dia 16 a 18 de maio, nas finais, que vai acontecer na Arena Carioca 1, né? A gente vai sortear 2 ingressos para final, um no Instagram e outro no Twitter. Então vocês ficam de olho, porque quando sair esse episódio a gente já vai ter postado, tá lá todos os requisitos direitinho. Mas lembrando que a Laudinhos é mãe, mas não é milionária. A logística não tá inclusa, bebê. Então, se você não mora no Rio de Janeiro e você não consegue pagar, acho melhor tu nem tentar. Tô jogando balde d'água no teu sonho. Porque Se você é a pobre, gente ainda não não tá tente, milionário. infelizmente. Se você é pobre, não tente. E Welcome assista to o jogo da Reload. Loud no Reload, mesmo com a gente perdendo. Vamos dar apoio pros meninos, porque a gente não tem nenhuma informação deles, a gente não sabe como eles são, como eles jogam, porque a Loud não tem o canal do Rainbow Six pra gente. Então, por favor, Loud, faça o canal. A gente quer conhecer os meninos do Rainbow Six, pelo amor de Deus. Façam Cobrado conteúdo quer- sobre ao Rainbow vivo. Six. Queremos rotina, queremos conteúdo, porque muita gente não sabe sobre o Rainbow Six. Não sabe como jogar, não sabe como se joga. Saibam de uma coisa, o Rainbow Six é muito frenético e vocês vão morrer do coração, como todas as nossas modalidades. É mais uma. Mais uma pra testar se você é cardíaco. Família, quem vai participar do sorteio, fica de olho. Assim que você ganhar, a gente vai entrar em contato. Vamos tentar fazer uns negócios legais pra vocês serem nossos produtores de conteúdo honorários. Tá lá dentro da Exatamente. Reload, produzir um conteúdinho pra Laudis, porque página também precisa de engajamento, né? Tu tem uma via de mão dupla. Engajamentos e Dando também voluntários, hein? Se você ganhar, faça um favor pra gente. Vamos fazer uma troca de favores. A gente dá o ingresso, você nos dá a sua bela imagem. exato. Entre em contato com a gente no nosso Instagram ou no nosso Twitter, entendeu? A gente tá bem bilíngue hoje, né? Porque tem novidades bilíngues vindo aí também. Oh my god! Total. Oh my god!
Mas, falando em conteúdo de Rainbow Six, a gente tem uma line que está ganhando conteúdos novos, graças às mudanças na Loud, que é o Free Fire, finalmente. É. A gente bate palma? Se quiser, A pode gente bater bate palma. palma, né? Uh, 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 uh. Nem sei se tá pegando o microfone, gente, mas eu bati palma aqui, porque tava magrinho. Tava magrinho em redes Nós vamos trazer o sociais. clap clap aqui. E E... fortalecendo. Temos clap clap. Temos uma caixinha de som pra fazer o clap clap. Isso aí Tava- é simplesmente muito investimento da Laudinhos, né? Pra gente ter conteúdo, É. produções milionárias. É por isso que vocês não têm a logística. Pô. É. Trocamos a logística Quando eu pelo fa- clap clap do Quando Discord. sonoplastia custa caro, É. entendeu? Exatamente. Mas voltando pro Free Fire, gente, tava muito magro. A gente sabe que eles não estão merecendo essas grandes coisas. Aqui a gente já começa a pisar o primeiro pé no degrau do poço sem fundo da Loud. O poço da Samara. Porque o negócio tá amaldiçoado. Mas a gente tá em uma balança também, né? Que é, ao mesmo tempo que é um poço sem fundo, eles estão ganhando merecimento de ter conteúdos graças à evolução que eles estão apresentando. Mas assim, é um 8 e um 80, né? Sim, eu acho que essa é a palavra. Eu acho que duas palavras definem a Loud Free Fire hoje. Evolução e inconstância. Exatamente. A mesma medida que eles evoluem é a mesma medida que eles ficam inconstantes. Não sei qual é o problema de vocês, meus queridos, mas vamos botar a cabeça no lugar. Eu não aguento mais o Mikael mandar mensagem no grupo falando assim: vão ganhar. E aí, 5 minutos depois, perderam. A arte do campeão do Free Fire está guardada desde 2023. Nossa, isso aí é uma relíquia. Sim. Gente, vocês, pessoal do Free Fire, estão fazendo o Mikael muito triste por não lançar essa arte há muito tempo. Então, vamos melhorar, né? Não é difícil. Cara, o nosso CEO cobre vocês, entendeu? Escreve matérias, todas as matérias do jornal são ele que escreve. As matérias que estão saindo no site são ele que escreve sobre o Free Fire. Ele tem um amor por essa modalidade, mas vocês só fazem mal pra coroa. Ele tem um quadrinho da Loud Free Fire ao lado da cabeceira dele e à noite ele olha e pensa: quando voltaremos a ser o que já fomos um dia? É muito triste, vocês precisam mostrar pra ele que vocês ainda merecem todo esse carinho e amor. Vocês precisam mostrar que vocês podem estar na primeira página do Laudinhos News. Poucos acontecem isso. Não no esculacho. Não de esculacho, né? De parabenização. Exatamente. Porque, pô, toda hora é alguma coisa tipo, um título assim, porque é uma fase. Porque o desempenho ruim. Porque é sempre Loud Free Fire e algum adjetivo meio bosta. Gente, a gente não aguenta mais. Já tem muita line desempenhando mal. A gente não pode também só ter Brown Stars. A gente precisa de outras lines. A gente precisa do Free Fire. A gente precisa do pessoal do mobile. Pra dar essa virada de chave. Tem que começar por vocês, gente. As lines da Loud estão sem aura. É isso. Sabe? Sem aquele. É o tesão, né? Que a Sabrina falou. Sem uma aura querendo ganhar, querendo mesmo ganhar. Parece que tá todo mundo xoxo, capenga. E deixa todo mundo xoxo, capenga também. E todo mundo fica triste. E já nos faltam adjetivos negativos para escrever no jornal. A gente já escreveu todas as palavras negativas que existem no mundo. A gente vai ter que criar um novo dicionário para poder estar criticando e nada resolve. Botar em inglês, Exatamente. espanhol. Daqui a pouco vai ser japonês. Coreano. Ajudem a gente, pelo amor de Deus. É Eu difícil. escreveria um Eu Te Odeio Loud em todas as línguas para poder ver se dá uma corda pra essa querida, porque tá difícil. É.
É difícil. É difícil, mas vamos conseguir. Uma hora vai. E falando em dar certo, a gente tem o gancho perfeito para o nosso próximo tópico. Fiquem agora com essa obra de arte que representa muito bem o que estamos sentindo nesse momento. Fala, meu presidente lá Lá de vem. Coringa. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de dizer que o choro pode durar uma noite, Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vambora, caralho! Primeiramente, boa noite. É isso, gente. Cara, Vamos esse falar vezes- de quem? Deles mesmos. Eles Loud mesmos. Valorant. Agora, Não, não. vamos começar com todas as polêmicas antes da gente falar do time que tá acontecendo, né? Não, com Como certeza. foi o nosso split? Nosso split. A gente pode chamar. Isso pode ser adjetivado de split? Gente, isso foi uma vergonha. A Foi Loud incrível, Valorant né? foi uma vergonha. Foi incrível acompanhar toda essa nossa jornada maravilhosa. Foi, assim, uma emoção incrível. Assim, eu até tô chorando aqui, gente. Você não tem noção. Tô chorando de amor e alegria que eu tenho por esse time, que fez Não, meu coração quentinho. eu acho impressionante que durante todo o split horrível que a gente teve, com atuações inconstantes, atuações que não fazem jus ao que essa line representa para a história da org, para a história mundial, atuação que não faz jus aos torcedores, atuações que não fazem jus aos próprios jogadores que representaram essa camisa. A torcida toda estava em comunhão, reclamando, criticando, porque era o certo. Era o Foi a certo primeira a se vez que a fazer. gente ficou junto em alguma coisa. Sim, mas a partir do momento que a Line começou a passar por mudanças, e essas mudanças começaram a ser comentadas no cenário, nós vimos algumas partes da torcida mudando. E isso, pra mim, não faz sentido. Não sei se vocês discordam de mim ou concordam comigo. Mas não faz sentido. As mudanças são necessárias. As mudanças têm que acontecer. Eu concordo. Gente, Inclusive, o nosso momento mais memorável foi o STK falando que ia ter churrasco após a derrota. Então, assim, a gente não tem nada pra guardar desse split. Simplesmente nada. Foram 5 jogos horríveis, 5 jogos em que, em um mapa, a gente dava um 13-1, igual foi com a Cru, e logo depois a gente tomava um 13-1. Então, assim, não faz sentido nenhum o que aconteceu com a Loud. É, assim, uma atuação pra apagar da memória. é impossível, gente, a gente ficar 0/5 com o time. Com esse time, tipo, a gente poderia até perder, a gente poderia até não ir pros playoffs. Mas 0/5 é bizarro isso, não faz sentido. Isso, cara. Com pessoas que jogam Valorant, eles jogam, eles têm a mesma mecânica, mas por quê? Por que eles não ganharam? Tipo, não faz sentido esse split deles, cara. Foi Não, horroroso. e tentar empurrar ainda mais essa line depois de tudo que eles passaram, depois dos vlogs que a gente viu que a gente não. Desculpa, Alvine, mas a gente não tinha um capitão. A gente não tinha um capitão. A gente começou um split sem capitão e a gente terminou um split sem capitão. E, cara, Faltou é a posição central. O capitão é o capitão por um motivo. É a luz guia do time. Não tem como você realizar tudo sem ele. E não é só sobre postura. Ele não trocava tiro. Era uma pessoa que não ia pra combate, era uma pessoa que não aparecia nos rounds que a gente precisava. E era uma pessoa que definitivamente se abalou demais com a derrota contra a Cru. A gente, como torcida, se abalou muito, porque foi ridículo, volto a dizer, e enfatizar essa palavra, foi ridículo o que a gente fez naquele confronto. Mas eles, como jogadores profissionais, eles têm que botar a cabeça deles no lugar. são profissionais, né? Eles estão ali pra isso. Quando isso acontecer, você não pode se abalar. Tem um psicólogo pra isso. Quando isso acontecer,
Não pode se abalar, gente. E até quando a gente ficou 0 barra todos, com 3G também. Jogaram igual. Ai, meu Deus, quase sai. Vocês entenderam o que eu ia falar, né? Gente, vocês não podem deixar. Se vocês deixarem se abalar por uma coisa assim, vocês nunca vão ser um jogador profissional que vai jogar no Tier A, no Tier 1. Ninguém vai querer vocês em um time, cara. É bizarro isso, não pode acontecer. As derrotas fazem parte do seu caminho como profissional. O que É. te faz ser o melhor, o que deve te diferenciar dos outros é como você lida com essas derrotas. É como elas viram combustível para você se tornar um cara foda acima da média. Porque você vai ser derrotado. Independente de quem você seja. Você pode, sei lá, ser o deus da modalidade. Você vai ser derrotado um dia. Não existe isso. Nunca em As muito derrotas tempo. servem pra fazer um time mais forte, Exato. taticamente e mentalmente. Esse, Com esse, certeza. é, esse é o intuito da derrota. Mas se você levar a derrota e já desmoronar aí, você desmorona todo mundo que tá ao redor. Com O seu certeza. time, Sim, a a sua derrota staff. não. A derrota não pode ser o fim, ela tem que ser o meio, ela tem que ser o caminho. Exatamente. E isso também é uma coisa que a gente não tem a dimensão, porque tudo que a gente sabe sobre como estava o time era sobre vlogs. E nos vlogs a gente via que não foi falta de tentativa, eles tentaram, mas foi uma falta de algo que é inexplicável, assim, que o mental deles foi muito abalado, e eu acho que esse é um defeito que um jogador de alto rendimento não pode ter, que é se deixar abalar por uma única derrota, se deixar abalar pelo momento. Por mais que seja complicada a situação que a gente tá, obviamente todo mundo tem problemas pessoais, a gente tem que colocar muitas coisas acima disso para poder voltar ao alto rendimento que a gente já teve um dia. Algumas pessoas com certeza vão comentar isso. Ah, mas vocês não têm experiência no competitivo. Meu filho, eu quero ver vocês estando no nosso lugar às 20h30, às 22h30 da noite, quando o Mikael fala que tem alguma coisa errada no texto e você tem que trocar em cima da hora porque ele tem que dormir em 30 minutos para acordar de madrugada para ir trabalhar. O relógio tá batendo em cima das nossas cabeças também. Isso também é um comentário que eu faço pra todo mundo. Seja você pro player, seja você não, a audiência que tá ouvindo a gente, telespectadores da telinha do outro lado, que estão ouvindo a gente. Cara, eu sei que a vida às vezes pode ser uma merda, pode ser realmente difícil de lidar. Passamos por altos e baixos. A vida não é fácil de se viver quando você não nasce em berço de ouro. CLT é horrível, a gente sabe de todos esses problemas, não vou entrar assim inteirinho, senão eu vou. Pô, vai cair o Karl Marx aqui dentro desse corpo, eu vou começar a falar com Runa. Mas, cara, a gente precisa ter algo pra gente que seja o nosso norte. A gente precisa que um objetivo na nossa vida esteja claro. E, na minha concepção como torcedora, o objetivo, os dois objetivos principais de jogadores profissionais de uma org, pô, é representar aquela camisa, tem que ser o primeiro quando você entra, e o segundo, ganhar tudo o que puder. Ou pelo menos fazer bons jogos, representar bem. Se você Tentar. ficar no top 2, jogando bem, sabe, se doando ali. Porque não adianta nada você vestir a camisa e falar, ah, faz o L, make the L, go out. E pô, não tá ali inteiramente. Pra mim você não serve de nada. Você é só mais um que vai passar pela org e que vai ser esquecido. Por isso que poucos jogadores viram ídolos. Porque poucos se entregam. Tá, eles são humanos, tá, gente, mas eles estão recebendo muito bem. Eles moram numa das cidades mais caras dos Estados Unidos, mais cara. Eu acho que é a mais cara. 3 casas ao dispor deles pra sair 0/5. Sim, a gente não pode. Eles não podem reclamar de infraestrutura. Eles Como tiveram a melhor algumas estrutura. outras pessoas falaram do pão e rato,
essa line não pode reclamar de infraestrutura. Cozinheira Não. particular tinha, sabe? Cozinheira brasileira. Brasileira. É, A nossa é line uma com coisa. pior rendimento é a nossa line com a melhor estrutura. Olha só que ironia da vida. É. Sim. Nossa, olha isso, cara. Aí Isso, a a gente. Laudinha, a gente não tá fazendo apologia aqui para as orgs darem uma estrutura de merda pros seus jogadores, tá? Ninguém aqui é a favor disso, não. Mas que é irônico, é. A Loud pode ser a pior org do mundo. Porra, ela pode ser horrorosa. Mas eles ficarem 0/5 com toda a estrutura que eles tiveram, nada justifica. Desculpa, mas nada justifica pra mim. E no fim do split, não é mesmo? O que a gente teve? Anúncio de mudanças, né? Rumores. E Que falando em delícia. mudanças, eu trouxe um comentário. Eu quero falar sobre isso. Vim estudada pra esse assunto, tá? Porque eu simplesmente tenho o tweet que, assim, mais pertinente de todos que eu li essa semana após esse assunto, que foi: É a aquele lá. Loud um dia já foi a organização que dava um passo a mais na carreira dos jogadores e atualmente é a que joga o último pá de terra. Tan, 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 tan. Bom, basicamente, a primeira coisa que eu tenho que falar é: última pá de terra na carreira. Que carreira? Vamos aos pontos. Primeiramente, o Vini jogava o VCB, nunca foi o jogador de destaque do VCB, o melhor jogador de destaque. Nunca esteve em um time significante. Com todo respeito ao Vini, se ele é um bom jogador ou se ele não é o caso aqui. O caso é que ele não estava em ascensão na carreira dele ou coisa do tipo. Inclusive, ele estava na Red Canids, que com todo respeito à Red Canids, nunca foi uma org de relevância dentro do Valorant. Principal ponto. Porque ele recebeu uma oportunidade que ele não teria em nenhuma outra org, que a Loud decidiu confiar no potencial dele. Obviamente, não entrando no mérito se foi certo ou errado essa confiança, mas que não foi uma pá de terra na carreira dele, sim um grande impulso que ele não teria em nenhum outro lugar. O DG, por mais que já tenha uma carreira consolidada, já seja conhecido mundialmente, também não estava na melhor fase da vida dele. Então, assim, será mesmo que foi a última pá de terra na carreira de alguém? Ou não foi um empurrãozinho de falar, nossa, esse cara, por pior que ele seja, ele ainda tem uma chance? E assim, não tô querendo aqui passar pano pra Loud ou falar que a gestão da Loud é boa, porque muito pelo contrário, todo mundo concorda aqui comigo que a gestão da Loud desde o ano passado vem sendo péssima. Mas, fato é que muita coisa também tem que vir do jogador. E isso a gente não tá vendo vir. Então, será que a gente não deu uma oportunidade que ninguém mais daria? Ou a gente enterrou a carreira de alguém? Eu acho que é muito fácil vir esse tipo de comentário, vir esse tipo de postura de dentro da própria torcida e de fora da torcida também, que são os engenheiros de obra pronta. Porque ninguém faria um comentário desse ou fez um comentário desse quando eles entraram. Que é isso afundaria a carreira deles. Ninguém. Todo mundo tava em comunhão de, caraca, isso é um holofote imenso pra esses caras. Exatamente. Porque por mais que a Lauda esteja indo mal, e como a Marcela falou, e eu concordo com tudo, é uma gestão que é criticável em todos os aspectos. Todos. Até aqueles que a gente não sabe sobre. Sobre os interins, os pormenores da gestão da empresa que a gente não tem conhecimento. Que, enfim, sigilo, o que eles queiram dizer, o que a Audi queira dizer sobre isso. Mas alguma coisa está errada. E não é o produto, só o produto final. Para o produto final acontecer, para aquela gameplay final tá ali acontecendo, teve todo um processo. Todo um processo que vem de scout, vem de próprio pensamento da org. Cara, a gente tem que ver que a Loud não tá agindo como uma org que é o top 1. Concordo. Isso é o que eu sinto. Eu não sei se vocês, meninas, concordam comigo. Mas eu sinto que a Loud tá buscando ser mediana. Só ver os projetos, como os projetos são apresentados, como os projetos são
abordados, como os projetos são desenvolvidos com a torcida, como os projetos são desenvolvidos dentro da org. A gente está vendo um psicólogo sendo reutilizado em várias lines. Isso não existe. Isso não existe. No máximo, 2 lines que o psicólogo que era exclusivo do Brown tinha que estar. No máximo, 2. Mas aí você vê ele tá em, tipo, 3 modalidades, 4, sei lá. Ele tá em muita. Isso não faz sentido. Exatamente. E isso também já é um ponto extremamente assim que mostra o quanto a reciclagem e o sucateamento de projetos dentro da Loud é um problema gigantesco que é constante. Os projetos eles se iniciam com um hype absurdo e eles nunca vão pra frente. Eles vão pra frente nos primeiros meses e são sucateados. As pessoas que são contratadas, elas têm a visibilidade no primeiro momento e logo depois são esquecidas. E isso é um problema que se encaixa em todos os cenários da Loud, seja competitivo, seja influenciador, seja de qualquer tipo de projeto que tenha envolvendo o nome da Loud, o projeto vai ser sucateado em algum momento. Não tá Cara, mais Loud. O nome da org tem que mudar. Não é mais Loud. É Silent. cara, Silent. esse mês aí atrás, eu e a Sabrina, a gente tava brigando no WhatsApp, falando sobre isso, não era, Sabrina? Aí a gente saiu na porrada, a gente puxou o cabelo uma da outra, tudo virtual, Sim. sobre a gestão da laje. Eu tava falando que o meu ponto era que eu não queria deixar uma org que tá pior que a gente falar mal da gente. Porque isso me faz, tipo, me dá um nervo, né? Que era, no caso, o Fluxo, né? Que tava varpando a gente antes do jogo da MD1. Aí a Sabrina entrou com um monte de coisa de gestão. E eu entendi o que ela falou. E eu concordo muito com o que ela falou. A nossa gestão agora tá horrorosa. E a Dita Cuja aí que falou do Twitter, né? Sobre esse Twitter. Eu acho que a Laude ela dava muita oportunidade para as pessoas novas, sabe? Como ela botou tipo, a mão no fogo pelo Aspas. Porque o Saci e o Sade falaram sobre o Aspas, falaram que ele não era cheater na época. E a Loud botou a mão no fogo pelo Aspas. Tá fazendo agora com o Luke, né? Que o Luke tá brilhando aí, em breve vai sair da Loud, graças a Deus. Vai pro time melhor. Já tá Fez com o Nen, profetizando. já tô profetizando. A pastora Lari profetiza É. isso na tua vida, Luke Show. É porque, sabe por quê? Porque eu conheço a Loud, amiga. Ela dispensou o Aspas. Não A deixou mãe o de Brence Ná também. da Laudinhos. Ó, tô desde 2019 nessa palhaçada. Eu acho que a Loud tá muito ruim, cara. Em, 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 em reparação aos outros anos, sabe? Tá um canal que tem. Quantos inscritos tem um canal principal da Loud? 13 milhões? Tem milhões, milhões assim, e não tem conteúdo nenhum mais. Tem conteúdo, gente, pelo amor de Deus. Tu tem 13 milhões, tu deixa parado. Até o Alan Zoca voltou com o canal dele, que tem 15 milhões. E ele é um velho gagá. Vocês estão entendendo? Não faz sentido você ter um canal assim parado, cara. E só, só aparece conteúdo quando entra alguém novo na Loud. Que é de 5 em 5 meses. A Loud deixou de dar a mão pros torcedores. E tem muita gente que tá no Twitter que tá falando que ela está ouvindo a torcida. A Loud não ouve nem ela, cara. Como vai ouvir a gente? Se ela ouvisse a gente tava muito melhor, eu acho. Todo respeito. Inclusive, o único Sabe? conteúdo da Loud que tava indo pra frente, que era o Twitter, a gente acabou perdendo um dos social medias principais. E agora, no momento, eles estão nessa de trocar tudo, de trazer pessoas novas, mas no momento, ao invés de eles darem uma pausa e pensarem o que vamos fazer, eles estão fazendo um trabalho medíocre no Twitter. Então, não temos mais nenhuma rede de comunicação que está sendo bem trabalhada. No último jogo de LoL, até que soltaram algumas coisas, mas não foi a mesma coisa. A comunidade, quando eles pararam de usar a comunidade, eles deixavam a gente formado pela comunidade. Não deixa mais. Eles nem aparecem lá. Eu acho Então, que isso é tudo um reflexo daquilo que eu tava falando, que eu tava comentando antes. Como a Loud como um todo parece que parou no tempo. Sabe?
são atitudes que são displicentes com o próprio momento que a gente está e que falam muito sobre como a org tá meio que perdida. A org tá meio que flutuando. E isso mostra muito sobre a má gestão. Eu acho que esse não era o foco, nosso foco, mas a gente vai ter que falar, porque essa má gestão, ela incomoda muito. Ela, ela tá sendo, cara, tá sendo feio pra imagem da org, assim. Tá? Não é só. As modalidades são um reflexo de como a org também se enxerga, como a org também se comunica. A gente tem CEOs que não botam a cara. O próprio canal da Loud, como a Lari estava comentando, podia ser um. A gente vou dar ideias aqui. Loud, já que você não tem ideias, estamos dando outra ideia de graça aqui pra vocês. Vocês podem se apropriar e fazer. Tá? Está muito boazinha hoje. Eu tô muito boazinha hoje. Façam conteúdos que expliquem, sabe? Os CEOs botem a cara. Os fundadores botem a cara, sabe? Temo Coringa, sabe? Façam vídeos que sejam uma conversa direta com o torcedor. Que seja meio que uma explicação. E no final do ano, fazer um recap de tudo aquilo que vocês, meio, essa promessa de campanha. E como, o que vocês alcançaram, o que vocês não alcançaram, por que vocês não alcançaram, por que vocês alcançaram, quais estratégias vocês vão continuar dando para esse segmento, quais vocês não vão. A gente precisa disso, a gente precisa de uma resposta. Eu acho também que, além de tudo, talvez uma parte esteja certa, que é que vídeos no YouTube hoje em dia não são mais o que eram antes e que talvez manter 1 milhão de influenciadores fazendo conteúdo não é mais o que vai bombar. Mas quem sabe não era o momento de olhar por outra visão e unificar os canais, então fazer rotinas no canal principal. É um canal que tem visualização e que tá pegando poeira. E os outros canais não têm a mesma visibilidade que o canal principal. Será que não é o momento da gente tornar tudo uma coisa só? Eu acho que essa fusão é necessária, sério. Essa Seria, unificação é uma unificação até para o retorno da identidade, porque o sem medo morreu. Agora é só com medo. A gente grita um sem medo vazio. Essa é a verdade. E não é porque A ou B saíram. A Loud, sabe, matéria. Lembrando o tempo de escola. Exodo rural. Teve um exodo da Loud. Exodo de bons profissionais. Exodo de profissionais que vestiam a camisa da org. Que vestiam o que era ser Loud. Movimento Make the L. A gente está sem identidade até na maioria dos funcionários, uhum. sabe? E os culpados disso, porque a gente tem que apontar um culpado, fazendo aqui o neto do futebol, são os donos. Porque vocês têm que contratar pessoas que tenham identidade. Vocês têm que fomentar isso. Porque vocês não estão fomentando, vocês não estão agindo com a identidade da Loud. Querendo ou não, vocês falam pela org. As ações de vocês falam pela org. Exatamente. E eu acho que Então, ainda não é uma questão de apenas culpar a gestão, porque, óbvio, não é o Jean, o PH, o Matt, o Coringa ou o Vini Júnior que estão lá com o teclado e o mouse dos jogadores de LoL, de Valorant. Nada exatamente. disso. Obviamente, a gente tem que botar nomes aos bois. Tanto aos culpados pelo mau desempenho das equipes, quanto os culpados pelo mau desempenho da organização. Porque não é somente o competitivo da Loud que tá medíocre e amador. A organização como um todo tá amadora. Eu acho que essa é a palavra, tá amador. Sim. A Loud, eu já comentei isso com vocês várias vezes, mas como a gente tá fazendo isso com uma coisa pública, eu vou retomar mais, porque eu gosto muito de usar no grupo da Loudinhos, é que a Loud era um trabalho, parece ter sido um trabalho de escola, um trabalho muito bom, um trabalho muito bem pensado, mas que cresceu demais. Que o trabalho final de graduação cresceu demais. E aí, aquilo que era só para ser uma nota legal no final do semestre, virou uma coisa de supra responsabilidade. Que paga, bota pão na mesa de várias famílias.
Cara, o desempenho, pessoas precisam do bom desempenho da Loud. Eu acho que os jogadores, a gestão, todo mundo que tá dentro precisa ter consciência disso. Eu acho que isso é uma coisa que você sempre fala, que sempre é, tipo, é um fato praticamente que era um negócio de amigos que se tornou uma potência gigantesca e que eles não Sim. sabem como conduzir e agora tá tudo sucateado e assim, é uma coisa que toda a representatividade e referência que a Loud foi um dia já se perdeu. A Loud já foi referência em conteúdo para organizações de esportes, já foi referência em gestão para organização de esportes, já foi referência em inovação e atualmente nada disso se aplica. A Loud, a Loud Só chegou em no alguns. topo e não conseguiu se manter. Foi Sim. esse negócio que não deu certo. Eles chegaram no topo. Como eu disse, você chega no topo, mas é difícil de manter. Tá fazendo a mesma coisa. Chegou no topo, não conseguiu se manter, tá só caindo. Pô. E a Sim, eu tendência é acho que piorar. também vale ressaltar a velocidade que esse topo foi alcançado. Porque, tá, demorou uns anos. 2019 até 2022, a gente passou pelaquela era de seca. Mas a partir dali só foi bom desempenho, bom desempenho, bom desempenho, bom desempenho. Não teve mediano. A Odd passou por uma fase de ouro, uma fase de glória relativamente grande. E agora tá decaindo. A organização simplesmente estagnou em um momento em Sim, que deveria utilizar toda essa glória que eles tiveram ao seu favor. Eles não sabem como gerir isso. Porque se a gente for olhar, não foi uma coisa pensada. A Loud não sabia que ia ser campeã mundial ao contratar aquela org. Eles sabiam que eles iam ter um bom time. E aí, quando tudo aconteceu, eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam como dar continuidade ao projeto e simplesmente estagnou, parou no tempo. E hoje vemos a Loud que estamos vendo hoje. a gente não tinha falado sobre mudança, mas estagnação, mudanças. Pelo menos nisso, a Loud não tá estagnando. Eu acho que vocês acompanharam os rumores por aí pelo Twitter, pelo Instagram. Claudinho também tá fazendo um trabalho excepcional. Parabéns pra nossa equipe. Cadê o clap clap, Marcelo? Clap, 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 clap. Eu queria deixar aqui, claro, aqui pra comunidade Valorante, gente, Isso. assim, queria deixar um recado aqui pra nossa comunidade Valorante, nossa incrível e amada comunidade Valorante. Nossa, que são nossos amigos de muito tempo, de muitos anos, não é, gente? Uhum. Então, Pelo amor de Deus, gente, a Loud não é centro de caridade. Muito obrigada. A Alô, Loud, alô. Ponto. Eu acho a que Loud, essas são as aspas perfeitas. A Loud não é ponto de caridade. Verdade. a Loud deu a oportunidade que deu pra todos. O cara ficou 0/5. Ele pode ter amassado nos jogos, mas do que tinha de amassar se não venceu? Você tá entendendo assim a situação como tá? No Exatamente. final é Fica assim, resultado, né, gente? no final é o resultado. No final, a Loud só quer fechar as contas. E não vai conseguir. E aí, avançando no assunto sobre as mudanças, a gente vê que esse movimento de agora parece ser muito mais promissor, parece ser muito mais coeso. Tá Mas incrível. tem alguns pontos que a gente precisa ressaltar, como a mudança de idioma. É sempre um negócio. É a primeira vez, né, que uma line brasileira vai quase totalmente gringa, assim. Além da MBR, que a MBR tem um Frod e um menino lá que fala inglês, E né? o Eu esqueci Verto. que eu não. É. E eu queria deixar, assim, meu boa sorte. É isso. Meu incrível boa sorte pra todo mundo. Eu vejo essa mudança com bons olhos. Eu vejo que a torcida tá abraçando essa mudança de forma positiva. E eu acho que é interessante. Eu acho que é uma jogada ousada da Loud, mas que é uma jogada que pode reviver os nossos ares, reviver os nossos ânimos e, quem sabe, trazer o brilhantismo que a gente um dia já teve no Valorant. Sim, eu acho que esse deveria ter sido o movimento inicial. Eu completamente acho que esse deveria ter sido o nosso movimento inicial. Se fosse para apostar, que apostasse uma mudança mesmo, uma mudança total, colocasse
nossos jogadores agora. Os rumores já estão praticamente confirmados, né? Antigos jogadores em posições de, de mais teste, não só o Twitch Barbie profissões, mas colocasse os outros jogadores para rodar, para se desafiar. Eu acho que isso também precisa voltar, esse drive. Antes disso, gente, a gente bota o clap-clap pro nosso amigo Twitch. Foi guerreiro em todos esses anos que ele ficou na Loud. Muito obrigada, Twis. Ó, Muito clap, obrigada clap. por clap pra você, porque você foi um merecedor. Não conseguiu ficar, porque, né, não dá, né, já Obrigado, passou. Tutu. Obrigado, Tutu. Você, você foi tudo pela Loud. Tudo, só faltou CGL. Literalmente. Só faltou CGL, Foi mas literalmente aí, tudo, né? aí já sairia um pouco do ponto. Mas tudo bem. Literalmente tudo. Ele literalmente abraçou a org. Só faltou, né, ganhar. Mas tudo bem, a gente eleva, a gente deixa em off isso aí. Eu acho que o que a gente espera como torcedor é que essas mudanças deem resultado, sabe? Que seja uma virada de chave. Pô, a gente tem jogadores bons, a gente sabe o Pancada tá meio velhinho, mas tem que respeitar o velho, sabe? Tem que respeitar o Brian, sabe? Eu acho que a gente tem uma boa base e o Vert se mostrou muito solícito. Eu adorei que ele citou a Line campeã mundial e sobre como ele não tá sentindo pressão, como ele não sente pressão, porque ele encara isso realmente como um desafio e ele encara isso como trabalho. Eu acho essa postura fenomenal. É isso que eu quero. É jogadores assim que eu quero que representem a org do meu Exato. coração. Eu acho que esse vídeo esse corte que a CJ Loud compartilhou exemplifica isso. Exatamente, eu achei muito legal que ele tá fazendo de tudo pra se inteirar com a torcida da Loud, por mais que ainda não esteja nada certo, tá quase lá, mas ainda não tá. Ele já está dando indícios de que ele tá muito feliz e vamos colocar aqui o vídeo. Hoje é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Falei o TikTok por isso, não? Ele cantando. O Divo agradecendo o TikTok Hoje por é ensinar difícil. ele a melhor música existente. E eu acho que isso mostra muito do que é a vinda dele pra Loud. É uma pessoa que tá empolgada, uma pessoa que quer oportunidade. E eu acho que essa mudança da Loud é muito importante porque ela soluciona, digamos assim, um problema muito presente no Valorant, que é a reciclagem de jogadores dentro do competitivo profissional. Isso principalmente falando do Brasil dentro do Valorant. Eu acho que a gente vê sempre as mesmas caras, os mesmos rostos, os mesmos jogadores e nunca tem uma mudança, uma rotatividade de pessoas novas. Eu acho que essa nova mudança da Loud de trazer alguém do Tier B do Valorant americano muda um pouco esses ares e traz alguém com sede de vencer e com sede de se provar. Também concordo super. Tipo assim, parece que a gente tava num ciclo sem fim de jogador. Exato. Tem jogador que não queria vir pra Loud. Tipo assim, gente, me desculpa, gente. Sinto muito mesmo. Você pode descer pro VCB do que vir pra Loud. Pra mim é o cúmulo da burrice de um jogador brasileiro. A Loud pode ser a pior organização do mundo, mas se você perder essa oportunidade, você tá maluco, você quer jogar sua carreira fora. Tem muita gente muito boa por aí no tier 2 das Américas. E é só você procurar. Ele é de onde? Latam, né? Ele é da Costa Rica, que ele falou. Costa Rica? Ele joga no Latam. É bom, o pessoal também falou. Era pra Leviatã, não queria deixar assim de nada, não. Eles estão com raiva da gente, mas tudo bem. Eles já levaram alguns nossos também, né? Exatamente. Da A gente tá esposa. devolvendo o que eles deram pra gente. Estamos devolvendo. E, Então, gente, Chumbo trocado não dói, já exatamente. dizia. estamos devolvendo o que eles já tiraram da gente. Foi muito dolorido, mas passou.
Exato. E Aí, antes da eu gente acho mudar que o tópico, eu queria falar que o nosso sorteio já está no ar, tá bom? No dia do vídeo for postado, já vai estar no ar. Acabou de sair aqui, ó. Laudinhos em parceria com Viva! o Six New é, BR. clap, clap. Clap, clap, meu Deus, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Produções milionárias da Laudinhos tá precisando de suporte. É, Lindo. perfeito. Vão lá, participem. Reforçando, a logística não está inclusa. Estamos dando só o ingresso, ainda não estamos ricos. Gente, Oportunidade única, galera. Oportunidade única. vai Ainda ter, tá ocorrendo nas duas redes sociais. É um pro É. Twitter e outro pro Instagram. Exatamente. One for Twitter e another one for Instagram. Ó, For, Ó, international. uau, diva bilíngue. para nossos amigos internacionais, né? International Exatamente. people. International people. One Twitter, another one Instagram. Yeah. Inclusive, em breve a gente traz um Laudinhos Cast inteiramente bilíngue, tá? Porque aqui a gente é 100% Uou! poliglotas. Poliglotas. Exato. Para várias línguas e várias merdas. Muito mal da Laura. Muito mal da Loud, exatamente. Antes da gente passar pro nosso próximo tópico, que rufem os tambores, vamos falar dela mesma, aquela que está em situação deplorável, aquela que não temos mais esperanças. E antes disso, ouçam essa Morena não tá obra-prima. viva. Porra, como que você não consegue aprender? Você perde as 6 larvas no primeiro jogo. E você começa a perder o primeiro game por conta dessa merda dessa investe larva. Porque você não conseguiu nem trocar o objetivo. E aí você me vê no terceiro e último jogo e faz a mesma coisa. Isso é muito burro. Como não tem um dos 5 com cérebro lá dentro pra falar assim, vamos fazer pelo menos 2 que seja, porra. Vamos trocar por um objetivo. Vamos trocar por mapa. Sei lá. Mas ninguém faz nada. Isso não existe, não existe. Aí não adianta ficar tipo, porque você não fez isso? Porque o ciclano fez aquilo. Pô, o time todo mundo tá fazendo porra nenhuma. Todo mundo desconexo. Todo mundo desconexo. A gente não foi time. A gente não foi time hoje. E isso é uma vergonha, pô. É uma vergonha pra eles mesmo. Não é só pro torcedor, não. A vergonha é pra eles. Que apresentaram um Galvão na última semana e fizeram essa cagada no domingo de hoje. Uma cagada. 5 passivas, borradas de medo. Borradas de medo. Isso é ridículo, meu Deus. E é com esses áudios que a gente inicia a nossa pauta sobre Loud LOL. E eu quero a palavra da nossa diva, da nossa estrela, Sabrina. Carpet. Vai, amiga, fala. Gente, essa voz aí acelerada, os áudios são da minha pessoa. Eu queria pedir desculpa pelo que vocês ouviram. Não, pedir desculpa não. Só pra audiência. Se alguém se sentir ofendido aí. Porque pra esses 5 criminosos, eu não tenho que pedir nada. Eu não tenho que pedir perdão. Eu não me ajoelho. Eu não faço nada. Mesmo se eles ganharem esse split, eu não retiro nada que eu disse. 5 passivas borradas de medo. Se alguém não tinha escutado, vai escutar agora. 5 passivas borradas de medo. Foi isso que a gente apresentou nessa série contra a Fúria. Perfeito, eu assino embaixo. Foi péssimo. Inclusive, trago aqui a página do Laudinho sobre eles. E assim, a qualidade aqui não vai ficar das melhores, mas eu faço questão de ler pra vocês que o ponto meu Deus. principal é: apresentaram 5 passivas. Eu acho que a passividade da Loud LOL é a nossa principal problema. E eu quero trazer isso pro princípio de tudo. Que não é a jogabilidade deles, não é o meta, não é a Champion Pool, que diga-se de passagem, tudo isso que eu acabei de citar tá horrível. Mas eu não quero trazer pra isso, eu quero trazer pra quem que foi que teve a ideia de colocar 3 coreanos sem voz ativa em um time em que temos Loud Robô e Loud Tinoz. Era óbvio, vocês estavam colocando a inexperiência do Winsam com a falta de voz do Root, com um Whis que tinha acabado de voltar do exército, juntando com Sim. o ego do jogador estrela, que é o robô, e o Tim, que é passivo-agressivo e não tem a capacidade de falar o que ele sente e se comunicar. Quando ele não gosta, ele solta indiretas no ar. A gente juntou simplesmente todos esses tópicos e fez a fórmula secreta do fracasso. Esse time era uma C4 desde o início.
A pessoa que teve essa ideia tem que ser presa, ser responsabilizada. Até errei o português aqui, gente. Eu que sou revisora. Cara, é impossível. Como você faz um scout desse? Jogadores que não tem match nenhum. A gente saiu de uma line onde. Tá, gente, vocês podem falar tudo dele. Mas o Croc era o capitão. Exatamente. Ele era o líder dessa line. Ele era a pessoa que mediava todos os conflitos. Mesmo quando ele tinha conflito direto com alguém que, na maioria das vezes, era o robô. Porque pra quem não sabe, eu acho que é impossível não saber se você acompanha um pouquinho da Loud LOL. Mas husband e wife, marido e mulher, essa era a briga, essa era a dinâmica da Loud LOL. Marido, mulher e seus agregados ou seus filhinhos. Croc e robô se batendo toda hora, se bicando toda hora, não concordando toda hora, discordando muito, sabe? Tendo desempenhos flutuantes, porque a gente não tá falando só pra criticar essa penúltima line, né? Porque a gente vai falar sobre essa atual e sobre o desempenho que ela vem mostrando. Mas a última line campeã de LoL, ela tinha uma dinâmica certa. E aí, como que você passa de uma dinâmica que deu tão certo por tanto tempo e que, sinceramente, na minha opinião, só fracassou no último split porque por problemas fora do Rift que se tornaram maiores que qualquer tipo de problema de gameplay, a cabeça manda muito. Se você não tá legal, se você não tá ali 100%, isso infere muito no teu jogo, como a gente comentou sobre a Loud Valorant. E eu acho que isso foi o que fez a gente desempenhar tão mal no time split do Croc aqui, mas como a gente sai de meio que um molde de personalidade daquele, em que a gente tinha uma pessoa muito vocal, uma pessoa que era mediador também de conflito, e a gente vai para um time que o suporte não é esse tipo de pessoa, o ADC todo mundo sabe que não é esse tipo de pessoa, e o jungle que vem substituir esse lugar não é esse tipo de pessoa, e ele não tem credibilidade. Ele não tinha credibilidade em face de robô e Tinoz. Ele não tinha. O robô e o Tinoz são multicampeões. Colocar 3 pessoas que não têm voz ativa ao lado deles é pedir que eles sejam feitos de gato e sapato pelo core campeão. Gente, eu acho assim. Eu vi a entrevista do robô hoje com o Takeshi, né? Hoje, no caso, o dia dessa gravação. Ele falou que eles precisavam de uma pessoa que fosse voz ativa. Não que adianta tu entrar numa line pra ser voz ativa se o resto não te ouve. Tá entendendo a situação? Se aquela pessoa te discorda no dentro do jogo. Ah, eu não concordo. Então faz tu, pô. Tu não queria a voz ativa? Não queria alguém? Se for nesse pensamento, a Loud LoL nunca vai melhorar. A gente tá ferrado. Esse é o negócio, tipo. Tu pede alguém com voz ativa dentro do jogo, mas tu não ouve a opinião daquela pessoa, tu não concorda com aquela pessoa e nunca vai resolver, tu nunca vai conseguir ganhar de novo. E aí que a gente acha que a gente entra no ponto, só te cortando rapidinho, Marcela, dessa nova line. Em que o que eu tanto pedi há semanas, que era de um capitão nesse time. Um capitão que não fosse robô, porque por mais que ele seja a figura central, a figura mais falada dessa line, ele não tem a postura de capitão. Ele não sabe ser um capitão. Ele sabe ser um manda-chuva. Mas ele não sabe ser um capitão. O Shin tá começando a fazer esse papel. E me agrada muito. Só que a gente precisa agora não só de um capitão, a gente precisa de pessoas que também confiem e se subordinem a ele. E isso tá faltando. Eu acho que pra gente começar a desempenhar bem, eu acho que precisa desses 2 pontos. Eu também fiquei surpresa com o Cephs. Não sei se vocês assistiram o último vlog, Sim. mas Eu assisti essa o parte. Cephs falou
o Cephas falou, pra botar abaixo tudo aquilo que a gente vem ouvindo já tem semanas de que, o Cephas é estagiário do Hobbs, o coach é o robô. Quem manda no time é o Hobbs. It knows. Sabe? Aquela postura que eu achei que, sendo bem sincera, eu não acreditei que ele fosse ter essa postura na frente dos jogadores. Eu achava que ele só tinha tido um acesso de raiva, de indignação na coletiva, mas que ele não ia ter coragem de colocar isso na frente dos jogadores. E a Loud dispor isso. Porque a Loud expôs que eles não querem treinar com certos piques. Aí eu vou. Gente, eu vou ter um ataque de raiva aqui. Esse time quer que eu tenha um AVC. Como que você não quer treinar com certas coisas, meu filho? Você tá no Fearless Draft. Você não tem escolha. Você tem que treinar. É inadmissível que o Tinoz venha me dar uma entrevista e fala que se ele passar por 3 rodadas de banimento, já fica difícil, já fica azedo, porque ele não sabe o que ele vai jogar. Como ele não sabe o que ele vai jogar? Cara, ele tá há mais de uma década jogando esse mesmo jogo. É impossível. É impossível. É E sabe foda, o que gente. é o pior? Porque eu odeio amar eles. E eu odeio acreditar que eles podem melhorar. Porque eles demonstram um desempenho bom pra gente. A Super Semana foi o vislumbre que esse time pode ser um time bom. E eles vão lá e me fazem uma cagada. Uma cagada imensa. Na MD3 contra a Fúria. Não tem nem sentido como esse time dropou de desempenho. E eu ficava me perguntando o que tinha acontecido. E aí no vlog isso foi respondido que semanas de treino ruins. Mas, gente, cara, só isso é o suficiente. Vocês estão com o mental tão de paçoca assim. Não foram vocês que falaram que querem voltar ao topo do cenário? Vocês vão ficar ouvindo mais merda saindo da boca de pessoas influentes no cenário. Competidores, cara, adversários de vocês, xingando vocês em live. Xingando vocês. Vocês não são jogador Tier 1, Tier 2 pra ficar ouvindo merda, gente. Vocês não são Academy. Vocês são multicampeões. A gente tem o cara que mais ganhou campeonato nacional na nossa line. A gente tem o mid lane, a segunda pessoa que mais ganhou campeonato nacional na nossa line. A gente tem o melhor, se não o melhor importe em questão de desempenho da história na nossa line. Sabe, a gente também tem dois que estão passando por. Dois jogadores estão passando por momentos de desempenho não tão bons, que estão vindo para se provar, voltaram de pausa. O que muito me admira, porque certas pessoas bem grandes aí do cenário falaram sobre a contratação de players aposentados, mas contrataram para os seus próprios times de Tier 2. Um player aposentado, diga-se de passagem, mas, cara, LOL não morre. Você não desaprende a jogar LOL, sabe? E esse time mostrou que pode ser um time bom. Gente, é muito difícil, né? Porque sempre todo mundo fala sobre sobre o robô e o Team, sobre os piques. É sempre isso. E é tão fácil. E como é tão fácil combater o robô e o Team por causa desses piques. Tipo, tu quer mesmo continuar com essa mesma narrativa de tu não jogar com os tempos do meta, tipo, o meta D. A gente bania todos os ADs, praticamente, né? Porque a gente não conseguia jogar. A gente não. Porque o robô e o Tino queriam jogar porque eles estavam com preguiça de jogar com esse tempo, gente. Tipo, não tem isso, cara. Agora o meta vai mudar e o meta tá mais favorável pra Loud. Mas, pô, tu vai esperar o meta voltar, o meta ficar mudando assim, pra te poder se sentir confortável, cara. Tu tá, tipo, há sei lá quantos anos na porra do cenário, tu não quer jogar com certo shape, não joga de Oni, não joga de Gwen. Tipo, não faz sentido isso pra mim, cara. Cara, e a gente ficou só assistindo ele jogar. No segundo jogo, eu não sei nem o que aconteceu.
foi um milagre de Deus pra não ser de 0. Mas o que eles fizeram, os erros do primeiro jogo, eles fizeram no terceiro jogo. Parecia que eu tava assistindo rebobinando, sabe? Falei, Esse é o que pior. porra é isso? Sim. Tipo, não faz sentido. Tipo, aí tava assistindo com a minha irmã, ela até falou, olha, gente, olha, Larissa, eles estão se juntando na torre pra não levar forfeit game. Falei, meu Deus do céu, cara. Olha a situação, cara. Que ela tá se metendo. E, cara, eu acho muito irônico o fato de que eles falam que eles querem voltar ao topo, que eles querem ser campeões, mas eles Sim. sabem que o meta mudou, o LoL não é mais o mesmo de quando eles foram campeões. Eles foram campeões porque quando eles pegavam os piques de conforto dele naquele meta, eles tinham um LoL pra isso. Eles tinham um LoL pra bater em qualquer um, seja em qual meta eles estivessem jogando. Mas atualmente o LoL mudou e parece que eles não acompanharam. Inclusive, eu queria parafrasear a própria Sabrina no Jornal da Laudinhos, que ela falou que para poder consertar os erros e voltar ao topo, precisa ter humildade. E falta isso. Eu concordo com o que eu disse no passado. Eu concordo. E eu acho que todo mundo tá concordando disso, porque a gente vê países que estão com ego que eles não podem mais ter, cara. Acabou, o CBLOL acabou, agora é outra coisa, agora é outro jogo praticamente. Vai ter uma nova atualização que parece que vai ser outro jogo de novo. Então, tipo, Sim. tá sempre se movimentando o LoL e eles estão sempre ficando pra trás, sempre ficando pra trás. Vai ter uma hora que não vai dar mais, cara. Vai ter uma hora que vai ter o seu limite. Tá chegando essa hora, praticamente. A gente tem um próximo jogo que, no caso, é fácil, mas a gente nunca pode duvidar da capacidade da Loud de perder, né? Até pra time ruim, eles podem perder sim. Eles podem laudar, né? O melhor termo do mundo. Eu não gosto deles, mas eu tenho que falar que no último vídeo, uma coisa que o Minerva falou que era que entre a Loud, tu olhando entre a Loud e a Fúria, parecia que a Loud tava sem graça, sem aura, sem vontade de estar lá, entendeu? Mas eu acho que é isso mesmo. Você falou, Lari, mas não é só a rapidez. A Fúria foi inteligente. A Fúria leu a Loud. Não só porque é fácil ler a Loud, mas porque eles têm um leque de possibilidades. Eles são jogadores que se propuseram a jogar no Fearless Draft. Você tem que ter pool. E acima disso, você pode não ser aquele champion com tanta constância na tua pool, mas você se colocar aberto pra treinar. O que o Cefis falou, aquilo é de vergonha. É de vergonha. Gente, é vergonha para os jogadores que a gente tem com tanta história. Como que vocês se recusam a treinar com as coisas? Acho que o Tim fala em entrevista também que e ele quer ver como é que chega numa MD5. Nunca vai. Porque a gente é tão previsível no que a gente tá jogando que a gente vai ser capaz de dizer, pô, gente, pelo amor de Deus, cara. O cara pegou o Jax e acabou toda a Puda Loud. E aí? Ferrou tudo. O cara simplesmente pegou o Jax, botou na jungle e acabou toda a Puda do robô. Tirou todos os bonecos do team. Acabou a Loud na série. Eu fiquei assim. E aí agora, o que eles vão fazer? Eu assistindo, assim, eu e a minha irmã. E agora, eles vão jogar de quê? Se acabou a pool. Aí foi tirando um pique mais estranho que o outro. Tirou um galho do olho daquele negócio com C lá. E acabou. Desmoronou toda a Loud LOL naquele momento. E vamos assistir aqui Robô falando sobre mudanças no Talcast. Episódio 3, a muito ideia bom, do tá? Root foi do Croc, mais. E pra 2024 a gente manteve, né? Minto, a gente trocou o suporte só, e também foi decisão da Loud. E pra 25 foi totalmente decisão da Loud também, acho que eles que scoutaram as peças e tal. Acho que se eu fosse montar o time de 24 pra 25, eu montaria um pouco diferente do que eles montaram. Eu focaria, na minha opinião, né? Eu colocaria um ótimo suporte pra jogar com o Root coreano high tier, acho que um jogador excelente. Pegaria um jungler novo do brasileiro mesmo, como um Tatu da vida, por exemplo. Acho que eu focaria mais nessas peças assim. Sobre isso, eu acho interessante ele falar, mas é engraçado, né? O fato de,
Eu não fiz isso, a Loud fez, mas não adianta a Loud fazer muita coisa e os jogadores não respeitarem, como já foi dito aqui hoje, quanto ao Shine, que foi como uma experiência e ninguém começou respeitando, e atualmente, né, já tem um pouco mais esse respeito, mas ainda tá se construindo. Então, é muito complicado falar sobre isso, até Sim. porque foi um ato de desespero essa vinda do Shine e do Redbert. O Shine, porque eles sabiam que eles precisavam, que eles têm esse modelo de que eles precisam de alguém que seja um capitão para eles, e eles tentaram Total. fazer o Shine suprir a falta do Croc. E o Redbert foi um ato de desespero, que eles acabaram de dispensar o Redbert, simplesmente trouxeram de novo, porque eles não tinham mais o que fazer, e eu acho que só mostrou o quanto, não só a Loud, mas o time todo tava perdido. A opinião aqui, como a gente tinha falado no início do episódio, opinião completamente sincera. Eu, se fosse o Redbert, não voltava. Eu não Concordo. acho que ele devia nada assim de nível pro Winsome, a não ser os dois iam se. Root e Winsome iam se comunicar em coreano. Mas de nível eu acho bem. Sempre achei muito parecido desde o início. Eu não achava que o Redbert era um problema. Eu acho que ele foi uma tentativa de dar uma resposta, mas ele não era o problema central. Eu acho que tava todo mundo daquela line, o último split do Croc com a gente. Eu acho que tava todo mundo desempenhando mal, todo mundo mesmo. Exato. Não era só o Redbert, mas ele foi meio que o bode expiatório. Então, se eu fosse ele, eu não voltava. E eu sou. Isso, algumas pessoas podem. Ah, mas é orgulho. Sim, eu sou orgulhosa nesse ponto. Eu acho que a gente também tem que ter um pouco de autorrespeito. Desculpa, Redbert. Mas, cara, o jeito que aconteceu, o jeito que a saída dele foi, e tudo que envolveu ela, eu acho que foi um pouco too much, assim. Eu acho que isso poderia ter sido evitado, eu acho que ele poderia ter sido mantido no time. Ele e o Ruth mesmo, agora que o Ruth tá falando mais a partir do Paco, né? Obrigado, Paco, por existir e por Exato. ser o amigo pago do Ruth. A gente sabe que seu trabalho de tradutor é muito essencial, mas você também tá ali pra fazer essa companhia pra ele, que é essencial. Poxa, ele perdeu um Rion, né? Esse irmão mais velho que era o Croc pra ele. Então, você tá ali, eu acho que é essencial pro Root, é essencial pro time. Mas a gente sabe o quanto ele e o Redbash também se dão bem. O Root agora tá se expressando mais, então a gente sabe que esse relacionamento tem altos e baixos, porque, como o próprio Rich disse, tem às vezes que ele faz jogadas muito ruins. Eu fico, nossa, que merda é essa? Tem às vezes que ele faz jogada muito bom. Ai, que cara bom. Isso acontece. Mas eu não voltaria se eu fosse ele. E ele também disse que não tava muito afim de ficar dando a opinião dele sobre tudo, sobre todos os pormenores do cenário, porque a gente sabe que é isso que movimenta. A gente sabe que é disso que os streamers pagam seus boletos, falando das polêmicas, se metendo em qualquer picuinha que o cenário provém pra eles. Oi, Minerva Divo. É mais uma prova do quão despreparado a gente tá. Do quão despreparados os projetos estão, de quão despreparados os projetos são vistos. E como a Marcela falou, eu acho muito fácil também. O robô é uma figura que é muito. As pessoas batem muito nele porque ele é uma das figuras mais vocais e mais centrais dessa loud. Se ele tá botando a cara a tapa, tapa vai levar. E eu acho muito fácil ele falar isso agora, porque, se fosse por mim. Mas a gente sabe que ele tem uma. A opinião dele é muito considerada. A opinião do Tim é muito considerada lá dentro. A opinião do Root é muito considerada. Poxa, vocês ganharam 4 títulos. E é meio contraditório, porque a gente sabe que o time deu uma entrevista para mais esportes. E a gente sabe que o robô foi atrás dele. Então, assim, tá, você não tem as peças que você gostaria.
mas você tem que trabalhar em cima do que você tem. E essa postura de vocês não ouvirem, de vocês não. Vamos, capitão. Vamos discutir. Eu também fiquei falando sobre surpresas nessa Loud LOL. Eu também me surpreendi muito como o Redbert voltou se impondo mais. Porque ele era uma pessoa que eu ouvia muito. Parecia que ele tinha medo de expor. Exato. E parece que ele voltou não devendo nada pra ninguém. Porque ele voltou naquela posição de vocês precisam de mim. O próprio Root tá falando mais, discordando, concordando, apontando coisas. E eu acho que se um time quer ser campeão, o time vai ter arranca-rabo. O time tem que sentar pra conversar. E a conversa que tivemos antes da Super Semana não aconteceu na MD3 contra a Fúria. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ela não aconteceu. Ela não aconteceu do jeito que ela tinha que acontecer. Ela não foi acalorada do jeito que tinha que ser acalorada. Se os treinos estavam ruins, vocês tinham que parar. Mesmo se vocês cancelassem um dia de treino. Sentar e fazer review de tudo. E falar mesmo, apontar o dedo na cara e falar: você tá tentando me afundar, seu FDP? Eu quero ganhar isso aqui. Eu não tô aqui de brincadeira. Eu não acordo, não venho sentar minha bunda de 2 horas até não sei quantas horas da noite pra você me afundar. Pra você não querer jogar com certas coisas. A gente vai jogar. Porque, independente da situação que apareça, a gente vai poder responder. Porque a série contra a Fúria, a MD3 contra a Fúria, foi a Loud LoL sendo impotente. A Loud LoL não tendo armas. E não é só sobre pool, é sobre tudo. Não ter armas de estratégia, porque a gente não fez os melhores drafts do mundo. Mas a gente não sabia fazer o básico, que é rotação. Mesmo no jogo que a gente ganhou, que foi o segundo game, a gente não jogou. Vocês são bons jogadores, vocês não são péssimos. Eu acho que vocês estão ouvindo muito os comentários ruins de pessoas que, entre aspas, são amigos de vocês. Muita aspa, hein? Muita Muita aspa, porque a gente sabe como que esse cenário é cheio de cobra. Se a gente é a Hidra, tem muita salamandra aí escondida, muita naja. Mas, cara, eu acho que vocês estão andando com pessoas erradas. E eu acho que vocês estão se olhando no espelho errado. Como a Marcela me cotou e eu me coto também, vocês precisam ter humildade. Vocês precisam ter humildade pra pensar, cara, a gente foi superado. Mas o que a gente vai fazer pra voltar a superar? É isso. É vontade. É vontade. Eu acho que acima de tudo, não é só gameplay, é um conjunto de coisas. E eu acho que primeiro tem que ser a postura. Exatamente. A gente viu no domingo uma Loud LoL sem um plano. E Sim. a gente viu uma Loud LoL que parece que apagou da memória tudo aquilo que eles bateram cabeça e discutiram na Super Semana, que foi o que fez eles ganharem os jogos, que foi a imposição de todos os jogadores em falar, cara, isso tá errado, a gente tem um plano, a gente tem que olhar as nossas regras que a gente impôs, a gente tem que seguir elas pra poder ganhar, independente do que esteja acontecendo. E no domingo parece que eles apagaram tudo isso da memória. E eu acho também que o Redbert fazer isso, aquele dia no vlog que a gente conseguiu ver na Super Semana, foi muito importante, porque é uma coisa que eu vejo que desde que o Cels saiu da Loud, o Cels era uma pessoa que, por mais tímido que ele fosse, dentro de jogo ele dava muita cal, ele era muito ativo, e eu acho que ele era o equilíbrio perfeito entre a insanidade do robô e do Croc e a passividade e calmaria do Tim e do Root, sabe? Eu acho que ele era o equilíbrio entre todos os nossos extremos e que conseguia botar a gente no lugar e falar, gente, calma, a gente tem um jogo pela frente, a gente tem um plano a seguir, e eu acho que é muito importante o que o Redbert fez, e ele deve seguir fazendo, porque eu acho que é muito fácil em um dia eles chegarem, discutirem, ganharem os jogos, e aí depois de ganho, eles esquecerem como que ganha, e novamente cometerem os mesmos erros. A gente nunca tinha visto, né, porque quando a gente olha um jogo da Loud LoL, a gente via que mesmo com o jogo perdido, eles tentavam alguma coisa. Eles não estavam tentando nada nesse jogo contra a Fúria. Não parecia que a Fúria era um time experiente. E eles eram um time novato. Entendeu? Exatamente. Sim, parecia isso. E
não faz sentido. A gente tinha um dos melhores mapas, a gente sabia controlar o mapa muito bem. A gente. E não faz sentido também você tentar procurar um novo Croc. É isso que eles estão tentando fazer. Eles tentaram. Sim. Sim, finalmente! Eles Alguém falou tentaram. sobre isso. O Whis não é o Croc. O Whis não dava cal. Tá, aí eles não conseguiram com o Whis, viram e dispensaram. Estão tentando isso com o Shin. O Shin tá tentando melhorar isso. Mas o Shin não é o Croc, gente. Entendeu? O Shin não. O Croc é um Croc. O Shin é o Shin. Vocês têm que se. A pessoa tem que se adaptar ao que eles têm. Entendeu? E é assim que. Ué, se não der certo, pô, tentou. Mas, pô, você não vai adiantar nada você procurar um novo Croc porque não existe isso. E é até Cara, irônico essa- que o time mais velho do campeonato tenha uma performance que a gente olhe e veja tantos erros primários do LoL contra um time estreante, praticamente. Sim. É muito irônico falar que o time mais velho da competição é um dos times mais inexperientes. Uhum. Exato. Isso não, Isso chega a a ser conta não fecha. A conta não E eles não não, são não só fecha. velhos em idade, eles são velhos em competitivo. Todo mundo lá já foi campeão, como o Red Best já falou. Todos eles sabem o caminho para ser campeão. Mas parece que todo o split eles apagam esse caminho. Não faz sentido isso. Exatamente. Não bate, a conta não fecha, como vocês falaram. Não fecha essa conta. Às vezes eu Eles sinto, têm que- sabe o filme do Adam Sandler, que como se fosse pela primeira vez? Parece que todos os dias Ah. eles têm que lembrar como é começar a jogar LoL de novo. Parece que todo split eles recebem uma página em branco e tudo que eles caminharam até o dia de ser campeão, eles esquecem e começam horríveis o split pra poder seguir o mesmo caminho, só que ainda assim sem saber como é que chega nesse caminho. Obrigado por falar isso, Marcelo, porque essa é uma das coisas que eu tenho mais raiva. Mais raiva neles. Gente, é impossível. Esse negócio de que a Loud LOL sempre começa mal. Começa mal por cáguas d'água de quê? Não faz sentido, meu filho. É o mesmo LOL sendo jogado. Tá, quando teve a mudança, ok. Mas, tipo, todo mundo passou por essa mudança. Por que vocês são os que sangram mais? Antigamente, eu acho que antigamente era a mais acessível, porque tinha acabado de voltar de um Mundial, de um MSI. A gente entendia isso. Pô, a gente entendia. Vocês acabaram de voltar, precisavam de um tempo. Já estão no corre há um tempão, já estão jogando há um tempão, não pararam até o tempo. Aí eles fizeram essa pausa. Porque o nosso split acabou de forma ruim. Fizeram essa pausa, todo mundo chorou quando o Croc saiu. Agora ninguém mais consegue assistir um clipe do Croc. Tá, tudo bem, fizeram essa pausa. Tá, todo mundo teve o mesmo tempo. Todos os times tiveram o mesmo tempo. E eles continuaram começando mal. E a gente fica, e agora? Qual é a resposta? Vocês não tiveram o mesmo tempo? Joguem solo kill, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Isso é tão importante. Eu sei que vocês não gostam, mas é tão importante. É tão importante pra vocês jogar uma solo killzinha. Eu acho que Sim. acima de tudo é levar as coisas a sério. E É. esse também é um retrato do nosso cenário como um todo. Falando mais geralzona agora. O cenário de League of Legends brasileiro não leva isso aqui como um trabalho. Não encara isso como um trabalho. Porque se as organizações, os jogadores, a desenvolvedora enxergassem o que eles fazem aqui como um trabalho, atuações como essa seriam penalizadas. Muitas coisas que a gente vê no cenário seriam penalizadas. Vocês já viram o ranking da solo kill como tá? O top 10? É o time maior PDL no mundo. A Fúria tá em primeiro e a PEN tá, eu acho que tá sétimo. São os times do Brasil que mais jogam solo kill. E a VKS também, que tá muito boa no campeonato também. Pô, por que será que elas estão boas no campeonato, gente? Estão no E a ranking do solo kill. VKS veio de uma super semana ruim. Exatamente. 0-3. E olha como eles jogaram nessa volta da fase de grupos. Um time muito mais coeso. E se vocês assistirem os bastidores, é um time em que não só o coach, mas eles se colocaram numa posição de se próprio questionar.
O time vai para combate e falta isso no nosso time. Porque parece que as conversas não se materializam em ações. Exatamente. Cara, falar é fácil. Falar, a gente fala aqui, e se não gravar, isso se esquece. Se você não reassistir, isso se esquece. Palavras somem ao vento. Ações são mais difíceis de apagar. A gente tem que começar a transformar a indignação que eles próprios sentem. Porque a gente vê a indignação do Tim. Poxa, a gente não faz nada. E é a segunda vez que eu vejo o Tim falando isso. Ele já falou isso no último split que eles estavam com o Croc. No último ou penúltimo, uma coisa assim. E eles conseguiram dar a volta por cima. Eles desempenharam um pouco melhor. Mas tá, você tá ali se colocando descontente de que o time não tá fazendo nada. Mas o que que você tá fazendo pra jogar a side? Você tá cobrando? Ah, porque fulano é muito fácil. Ah, fulano falou que não pode me ajudar. Não existe isso. Você é dentro do jogo. É você falar, cara, se você não fizer isso, a gente vai perder. Você quer perder? Eu não vou perder isso aqui. Você vai vir aqui na side me ajudar. Vocês não têm plano. É um time que não tem plano. É um time que não tem norte. E é um time que próprio se contradiz, porque não foi isso que eles apresentaram na Super Semana. E eu vou bater nessa tecla, porque é uma coisa que me dá muita raiva. Os áudios que abriram essa pauta são de indignação, porque não existe. É um time que parece que se perde muito. Isso é horrível como torcedor. Porque a gente torce pra vocês. Toda semana a gente renova as nossas expectativas. E a gente. E esse é o pior que vocês fazem a gente acreditar. Perdeu um horário de domingo, de um sábado, que poderia estar enchendo a cara no bar. Tá assistindo o jogo online porque a gente acredita no time. Que Não, e vida o boa. pior é que a gente da Laudinhos, a gente tem responsabilidade em dobro. Porque a gente depois tem que fazer pauta sobre vocês, seus canalhas. Assistir jogo, fazer conteúdo pra Instagram, pra Twitter, site. Sempre tem pena da gente. Não, eu tenho TCC pra escrever, cara. Eu tenho que me graduar. Dia 1º, feriado. Depois disso, 1 hora de arquivo bruto. A gente vai ter que editar, vai ter que fazer corte, vai ter que fazer pauta, vai ter que fazer título. Enfim, gente, assim, a gente faz a nossa parte. A gente precisa que a parte de vocês seja feita também. Nosso pedido expresso aqui, nosso pedido final. Bom, gente, eu espero que melhore. Sabe aquele meme Loud melhore? Pois é, Loud melhore. Melhor. Loud melhore 2 vezes double. Valorante, eu espero que dê tudo certo mesmo. Eu espero que dias melhores virão, né? Eu acredito. Eu acho que a gente tem que começar a benzer as nossas camisas. Porque se lembra quando os torcedores começaram a enviar as camisas para a igreja, para o Padre PZ? Pois é, mandem mais, porque tá dando certo. E eu espero que a Gane do fluxo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Tá? Porque depois é pauleira com a Red. Mas é isso. Vai dar certo, eu espero. Pelo amor de Deus, eu espero. É isso. Loud melhore. Eu acho que o que a gente sai desse primeiro episódio do podcast é com um gostinho amargo, depois de falar tanto. É com um gosto amargo de que o que a gente tanto ama, o que a gente tanto põe energia, tá em declínio e a gente tá impotente também. A gente fala da impotência das lines, a falta de ação, mas eu acho que o que mais magoa o torcedor é que ele não tem espaço para fazer a mudança. Porque a cobrança sempre teve, a cobrança sempre vai ter, mas parece que org e jogadores estão blindados e não escutam mais, as cobranças não são mais efetivas. E isso dói. Mas a gente não vai parar de cobrar. Se vocês acharam que isso aqui era um discurso pra falar, a gente não vai mais cobrar mais, porque a gente já cansou, a gente vai continuar cobrando. Porque se for pra ter gente sem vergonha representando
a Loud, a organização, e eu tiver que torcer pra esses safados, esses vagabundos, eu prefiro dar 2 tapas na minha cara. Parece que a gente tá sendo jogado às tralhas e não sabe pra onde correr porque todo mundo abandonou a gente. As Fim. Quem minhas sabe? considerações finais é que após mais de 1 hora de arquivo bruto, mais de 1 hora da gente falando sobre assuntos que a gente preferia não ter que ver e muito menos falar, eu espero que a partir de agora a gente consiga ver lines da Loud mais dedicadas, mais esforçadas. E eu espero que todos eles lutem pelo primeiro lugar na capa do Loudinhos News para vir com vitórias. E Exato. eu quero deixar registrado aqui que se vocês acharam que esse podcast era pra passar pano pras atitudes, passar pano pro time, falar não, a gente acredita sim, e muito, e a gente tá aqui justamente por acreditar. E é por acreditar que a gente tá criticando e a gente vai continuar criticando, e o que tiver pra criticar vai ser criticado, e esperamos que umas próximas vezes, em um futuro próximo, a gente consiga também vir aqui pra elogiar, porque também não é só de crítica que vive o homem. E a gente vai deixar todos os links das nossas redes sociais, do nosso site, das nossas notícias, tudo na descrição, e também vamos postar cortes ao longo da semana, então fiquem de olho que a gente vai trazer notícias, novidades, e vamos voltar com mais episódios também para poder falar mal e, se Deus quiser, em breve para falar bem. Sim, No final do comentem. ano, e no Comentem final aqui o que vocês acham que a gente pode melhorar é, sobre o e timing de uma cortando em cima da outra. É a primeira vez que a gente faz isso, então relevem também. Mas isso aqui foi de coração. Também é uma maneira da gente se aproximar de vocês. Eu acho que a Laudinhos quer ter um contato. A gente é torcida, mas a gente também quer ter um contato mais próximo com a torcida o máximo possível. Então, falem se vocês discordem da gente, o que vocês acham que a gente pode melhorar, críticas, elogios. Apesar da gente ter criticado os jogadores por não ouvirem, a gente escuta muito vocês. A gente leva muito em consideração o que vocês pensam sobre a gente, como a gente trabalha, como a gente se comunica. Então, deixa aí nos comentários. Deixa aquele like para fortalecer também. Compartilhem, por compartilhe. favor. Porque aí a gente faz mais, a gente traz mais. Aí a gente pode melhorar, a gente pode trazer resultado. Igual a Loud Brown Stars trouxe Divos. pra Quem vocês. sabe no final do ano a gente volte com um resultado bom, né? Um fim do ano bom, né? Vai que dá certo, vai que a gente é uma sorte. Um podcast resumão com É. todas as conquistas boas da Loud. Imaginem. E é ruim também, que a gente, pra passar pelas boas, a gente tem que passar pelas ruins primeiro. Com certeza. Então a gente vai. Que bom ter. E a gente sim vai falar do King League Legend, sim, mas a gente vai trazer um especialista, porque a gente é leiga nisso, tá? Exato. Muito galera do King Legend. Pra quem não entendeu, ela tá tentando falar Kingsley. É, exato, gente. Releve, No porque eu tenho próximo 20 episódio ela consegue. Porque a fanbase eu sou mais velha, eu tenho idade pra ser a mãe de vocês. Daqui uns 3 episódios ela consegue. Os 3 episódios, por favor, releve. Gente, Então é isso, né? é isso. É isso, gente. É isso, né? Fica aí que o Laudinhos Cast é uma carta aberta da Laudinhos para a torcida e para a Loud e para toda a comunidade que acompanha as modalidades que a Loud participa. Então, deixem feedbacks, comentários, pedidos, e a gente vai Não trazer mais xingue a pessoas. Exatamente, não xinguem a gente. Não xingue a Críticas gente, porque eu sou uma pessoa construtivas, por muito favor. sensível. Eu sou muito sensível. Críticas construtivas. Você pode botar nos comentários, falar a sua opinião, falar, a Lari falou isso, eu não concordei. E eu vou te responder. E quem sabe em breve a gente não pode trazer aqui um quadro de opiniões dos torcedores e a gente comenta as opiniões deles com as nossas opiniões. Com enfim, todas todas as opiniões Exatamente, são válidas. Todas as opiniões são válidas, talvez a gente pode trazer no próximo episódio o Twitter de vocês, o Twitter de vocês, sobre a opinião que vocês não concordaram ou que vocês querem adicionar também. Comentem aí.
Não vai fazer mal a ninguém vocês comentarem. E chegou ao fim o primeiro Laudinhos Cast. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de dizer que o choro pode durar uma noite, Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Vambora, caralho!